A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O Rima é uma escola bíblica transformadora. 2 anos de curso com 3 aulas por semana. Professores experientes e material didático exclusivo das 24 matérias. Conheça mais da Palavra de Deus e melhore ainda mais a sua vida. A palavra em você mudará tudo. Venha conhecer o Rima. Olá, eu sou Derek Walker, pastor da Igreja Bíblica Oxford, e hoje vamos continuar nossa série chamada de O ABC da Fé. Estamos vendo o que a fé é. E na verdade essa é a coisa mais difícil de se entender. É a definição da fé. O que é a fé? Há muita confusão sobre isso. Alguns acham que é uma coisa muito misteriosa, nunca sabemos de verdade o que é. E então tentam procurar nos sentimentos, tentam sentir se tem fé suficiente. Mas na verdade isso te leva ao engano, porque nossos sentimentos não são guia confiável para se temos fé ou não, porque a nossa carne sempre nos dirá que não temos fé o suficiente. Então nunca vamos agir em fé ou liberar a fé, e como resultado não veremos as bênçãos de Deus. Então é muito importante sabermos o que a fé é, porque nos é dito para andarmos pela fé, falarmos pela fé, vivermos pela fé, e se não sabemos o que a fé é, como podemos fazer isso? Seremos grandemente impedidos e inoperantes na fé. Por exemplo, Efésios 6,16 diz: acima de tudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Então, a ordem é que você faça algo com a sua fé, tomar o escudo da sua fé. Mas se você não sabe o que é o escudo da fé, não sabe o que a fé é, então como fazer isso? Bem, eu descobri que a maioria dos ensinos sobre fé evita esse assunto, e eles pulam direto para outras coisas, e não te dizem o que a fé é, mas dizem como ela vem, como ela funciona, e por aí vai. Mas se você não sabe o que a fé é, muito disso sairá da sua cabeça. Então faremos assim, vamos mergulhar nisso. Aqueles que mergulham no assunto de o que a fé é, normalmente erram de uma das duas formas. Ou eles subtraem a partir do conceito verdadeiro de fé, nos deixando com a ideia inadequada do que a fé é, ou eles adicionam a isso. E, particularmente, eles confundem fé com obras. O primeiro erro é reduzir a fé a algo menos do que ela realmente é. Isso é assentimento intelectual, o que simplesmente quer dizer que você aceita a palavra de Deus como sendo verdade. Veja, isso é bom, mas não é o suficiente, não é a definição completa da fé. Apenas concordar com a palavra de Deus e afirmá-la, sim, essa é uma parte necessária da fé, mas não é suficiente para que ela seja uma fé salvadora. Agora, isso é muito importante porque essa é a concepção errada que muitos cristãos declarados têm. Sabe, talvez eles pensem que são salvos, quando de fato não são. Eles aceitam o cristianismo como basicamente verdadeiro, e então eles se veem como cristãos. Mas eles nunca, pessoalmente, colocaram esta confiança em Cristo, e esse é o ingrediente que falta. Confiança. Eles nunca o aceitaram como Senhor e Salvador. Então, a fé também inclui a decisão de inclinar sua vontade, de render-se, de pôr a sua confiança em Jesus como Senhor e Salvador. Então, a fé que é simplesmente assentimento intelectual não é uma definição suficiente. Agora, o segundo erro vai para o outro lado e adiciona obras à definição de fé. Então, você ouve muito o que é a fé? Fé é praticar a palavra. Agora, isso soa positivo, não é? Mas confunde totalmente a questão do que a fé é e confunde a questão de como somos salvos.
Eu amo Efésios 2, versos 8 e 9, que diz: pela graça somos salvos, através da fé. E na verdade ele está falando da salvação completa e da fé, da salvação através da fé, não vem de nós mesmos. É o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui ele diz: somos salvos pela graça somente, através da fé somente. Independente de qualquer obra que possamos fazer. Então, veja, se você coloca obras na sua definição de fé, do que a fé é, você torna a Escritura sem sentido e você acaba ensinando uma doutrina falsa, que é a salvação pela fé mais as obras. Não, a fé, na sua essência, não pode ter nada a ver com obras. Agora, boas obras são importantes, mas elas são o produto da fé, são o resultado da fé. Não parte do que a fé é em si mesma. Somos salvos apenas pela fé, mas não por uma fé que fica sozinha, porque em breve boas obras serão adicionadas à sua fé. A fé salvadora vai produzir uma mudança e boas obras. E essas obras revelam a presença da fé no coração. E na verdade é isso que Efésios 2 continua dizendo, porque diz: agora que somos salvos, agora somos feitura dele. Nascidos de novo, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, em outras palavras, a fé produz obras, mas em si mesma a fé não é uma obra. É uma atitude do coração que recebe a operação de Deus em nós. É algo formado em nosso coração pela palavra de Deus. É descrita em Hebreus 11:1, diz: é a substância. Diz que a fé é a substância em nosso coração de coisas que se esperam. É por isso que ele diz em Romanos 10, 9 e 10, ele diz que se você crê em seu coração que Deus levantou Jesus dos mortos e confessá-lo, e ele diz: com o coração o homem crê para a justiça. A fé é no coração. Não é uma obra externa, é uma disposição interna e uma atitude do coração. Para deixar isso claro, note o que Romanos 4,16 diz. Ele diz: desta forma isto, a salvação provém da fé, para que possa ser de acordo com a graça. Pense sobre isso. Fé e graça são como gêmeos. Deus planejou a salvação para ser recebida pela fé, para que possa ser de acordo com a graça, ou seja, baseada em um dom gratuito. Se é pela fé, então, nossas boas obras devem ser excluídas como caminho para a salvação. Compare isso com Romanos 11:6. Ele diz: se é pela graça, vem, então já não é mais por obras. Do contrário, a graça já não é graça. Mas se é por obras, não é mais graça. Do contrário, obras não são mais obras. Notem, graça e obras são duas formas separadas. E se é graça, então é através da fé. Então o caminho da fé exclui as obras. Se somos salvos pela graça através apenas da fé, sem nenhuma obra, então veja que o conceito correto de fé não pode incluir obras. A fé não é uma obra que fazemos, mas fé é confiar em Cristo e na obra que Ele fez por nós. Eu quero dar algumas ilustrações que descrevem a natureza da fé. A mais simples por exemplo, se você recebe de alguém um presente gratuito. Se você oferece a alguém um presente gratuito, deixa eu ver se eu tenho algum dinheiro aqui. Se eu fosse bom para oferecer a você essas 5 libras como um presente, como você receberia? Bem, você estenderia a mão. Se acreditasse em mim, estenderia a mão e pegaria, não é? É isso que é a fé. Veja, a graça é a mão de Deus, de bênção e salvação, estendida para nós. E a fé é a nossa mão se estendendo para receber, encontrando a mão de Deus e recebendo o seu presente de graça. E então, para fazermos isso, temos que crer que a oferta é de verdade, crer nas boas novas de Jesus e o que Ele fez por nós. E então temos que ir até Ele e recebermos, crer que recebemos, confiar na sua oferta e recebê-la para nós mesmos. É uma ilustração simples para a fé e outra é essencialmente a fé envolve transferir a nossa confiança de nós mesmos para Jesus Cristo.
Isso quer dizer deixar ir todas as nossas obras e colocar toda a nossa confiança nele. Eu lembro de uma história de alguém que estava se segurando na ponta de um penhasco, se segurando em um galho, apenas um pequeno galho de uma pequena árvore, e aquele galho poderia quebrar a qualquer momento, e ele cairia para a morte, e ele clamou: "Tem alguém aí, por favor, me ajude." E uma voz vinda do céu disse: "Eu sou Deus, eu estou aqui, eu vou te salvar, apenas solte o galho e eu vou te pegar." Ele tinha que largar tudo, entende? E pôr a sua confiança completamente em Deus. Adivinha o que ele respondeu? Ele disse: "Tem outra pessoa aí?" Bem, frequentemente essa é a nossa resposta, não é? Bem, outra ilustração é de um homem se afogando. Prestes a submergir uma última vez, sem esperança, não consegue se salvar. E então ele vê uma corda jogada para ele. E ele ouve alguém dizer: "Eu vim te salvar. Apenas segure essa corda e eu vou te tirar a salvo." E se ele confiar nisso, ele vai se agarrar àquela corda e ser salvo pela força de outro. E então nós também estamos perdidos no mar do nosso pecado, caminhando para a morte, muito fracos para nos salvarmos. Mas quando ouvimos a palavra do Evangelho, nos dizendo que Deus lançou uma corda de salvamento para nós, se tivermos algum senso, vamos decidir confiar nele e nos agarrarmos naquela corda e ele vai nos tirar do perigo. Glória a Deus, não podemos nos gabar de que nos salvamos. Ele nos salvou, mas tivemos que confiar nele. Veem, poderíamos ter recusado sua ajuda, nos jogarmos com a nossa própria força pelo mar, mas no final afundaríamos. Pare de tentar se salvar. Ao invés disso, agarre-se às palavras de Deus e deixe que o poder dele te salve. Veja, a essência da fé é a confiança. No entanto, antes de confiar em alguém, você precisa saber sobre ele e o seu caráter. Há uma história sobre uma garota cega, cuja casa estava pegando fogo, e a única esperança dela era pular. E o pai dela, a quem ela nunca tinha visto porque era cega, embora o conhecesse, ele chama para que ela pule. Ele diz: "Eu vou te pegar nos meus braços." E tudo o que ela tem é a promessa dele, e o conhecimento de que ele a ama e que ele é forte o suficiente para pegá-la. E ela tem que tomar a decisão de confiar nele, pular em seus braços. Ela só pode ser salva se puser a sua confiança na promessa dele. Ela pode continuar ali na casa sem confiar e morrer queimada. E sabe, a casa da sua vida está em chamas. E você viverá neste fogo eterno, a não ser que pule nos braços de Jesus. Ele vai te pegar e te salvar do inferno se você confiar nele. Bem, outra história sobre salvação que eu acho particularmente útil, uma parábola. Diz que uma vez houve um reino governado por um forte e justo rei e pelo seu filho, o príncipe. E tudo ia bem e em paz, até que um astuto inimigo aparece e ele semeia insatisfação e discórdia, e logo a rebelião explode, e muitos se viram contra o rei e seus caminhos, e eles rejeitam a sua autoridade. Todos querem fazer o que vem à cabeça, e então a violência explode, muitas coisas terríveis são feitas, a pobreza e o sofrimento vêm por todo lado. O rei ficou incomodado com tudo isso e, na verdade, ele tinha poder o suficiente para arrasar toda esta rebelião e seus rebeldes. Mas, na verdade, ele se importava com seu povo, mesmo aqueles que se desviaram. E todos se perguntavam como o rei responderia. Será que ele sairia com a sua ira justa e destruiria os rebeldes? Bem, ele fez uma reunião com o filho, e eles decidiram um plano de ação, e a corte ficou maravilhada quando ouviu o que era esse plano. O príncipe se levantou e disse, anunciando: "Nós decidimos que este terrível pecado da rebelião deve ser punido com morte. Mas eu estou me oferecendo para morrer no lugar dos rebeldes. Eu receberei toda a punição que eles merecem, e o meu pai está disposto a perdoá-los baseado na minha morte." E assim foi que esse príncipe inocente foi executado pelos rebeldes culpados, porque o rei e o príncipe amaram este povo. Então o rei, depois da morte dele, o rei enviou mensageiros a todas as partes do seu reino, oferecendo anistia, um perdão gratuito a todos os rebeldes.
Alguns até mataram esses mensageiros, mas a palavra, as boas novas, se espalharam amplamente e dizia que tudo o que tinham que fazer era confiar na oferta, se arrepender da rebelião e ir diante do rei e se ajoelhar diante dele, e ele gratuitamente os perdoaria e os restauraria à cidadania como se eles nunca tivessem feito nada de errado. Mas se rejeitassem a oferta, seriam julgados com um juízo ainda maior do que tinham antes, porque não só haviam se rebelado, mas rejeitado isso, a misericórdia do rei e o sangue do próprio filho do rei. Bem, quando tomaram conhecimento desta oferta, alguns nem acreditaram que era uma oferta genuína, talvez fosse algum truque. Certamente o rei não nos amaria tanto a ponto de dar seu filho para morrer por nós. Alguns acreditavam que a oferta era verdadeira, mas ainda assim queriam continuar no seu estilo de vida, então eles não queriam vir e confiar e se render ao rei. Então todos os que rejeitaram a oferta do rei foram destruídos. Mas todos os que creram nele, que vieram a ele, que se renderam a ele e reconheceram o rei como Senhor, foram completamente restaurados e perdoados. Um ato maravilhoso de misericórdia, mesmo eles tendo feito coisas terríveis. E este amor do rei apenas fez com que eles o amassem mais e mais. E esta é uma grande imagem da fé. E ela nos mostra que quando chegamos a Jesus, vamos a Ele como nosso Salvador, sim, para sermos restaurados com pecados perdoados, mas também temos que ir a Ele como nosso Senhor e reconhecer que Ele é justo para reinar sobre nós. Veja, a fé envolve confiar nele para a vida eterna, além de render-se a Ele como nosso Senhor e nosso Deus. Veja que pela natureza da situação, se eles fossem responder à oferta gratuita do rei ao seu perdão, os rebeldes tinham que se arrepender da sua rebelião e aceitar outra vez a autoridade do rei sobre eles. Então é inconcebível um rebelde vir, receber seu perdão gratuito e então continuar na mesma rebelião. Esta não é uma possibilidade. Por isso que temos que aceitar o senhorio de Jesus como parte da nossa salvação. E o primeiro sinal de alguém que possui a fé salvadora é confessar Jesus como Senhor. Romanos 10:9 diz: se confessares a Jesus como Senhor e creres no teu coração que Deus o levantou dos mortos, você será salvo. Você crê no coração para a justiça e é isso que te salva. Mas então, se você tiver essa fé salvadora que se entregou a Jesus como Senhor, você então certamente o confessará como seu Senhor. E então Romanos 10 continua: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem que invocar a Jesus como seu Senhor para ser salvo. Então, usamos uma sigla para essas palavras de fé, que é CAC. C de conhecimento. Primeiro você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. O que Deus promete a você, o que Ele oferece a você. E você tem que ter conhecimento do próprio Deus e do seu Filho. De que Ele é um bom Deus e que Ele te ama e que é poderoso para te salvar. E então temos A, que é assentir, concordar. Você tem que aceitar que esta palavra é verdade. E finalmente agora você tem que pessoalmente confiar, é o último C. Você tem que pôr a sua confiança em Cristo. Pôr a sua confiança na promessa, sabendo que Ele é poderoso e fiel para fazer o que Ele disse. Você confia na promessa e também se rende àquele que fez a promessa. Veja, quando você aceita a promessa de Deus em sua vida, você está se rendendo à vontade de Deus naquela área. Você está aceitando a promessa para si. Então, há muitos versículos de salvação na Bíblia que descrevem a fé salvadora usando expressões diferentes. Por exemplo, Atos 16:31 diz: crede no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Vê em crer no, fala de confiança. Crer em. Todo aquele que crer nele terá a vida eterna. Glória a Deus. Jesus disse: certamente eu digo a vocês que todo aquele que crê em mim. E isso fala de confiança, crer numa pessoa. Não só acreditar no que ela diz, mas confiar em uma pessoa. Isso é fé, confiança. Outra expressão é vir para Cristo. João 6,37, Jesus diz: todo aquele que vier a mim. Esse é um ato de confiança. É uma decisão de ir até Cristo e pessoalmente confiar nele. Todo aquele que vier a mim de forma alguma, eu lançarei fora.
Então ele diz em Mateus 11:28, Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados do pecado, e eu lhes darei descanso, darei salvação. Vir a Cristo não é apenas crer nas coisas certas sobre Ele, é uma decisão de confiar e de receber. De fato, em João 7,37, ele fala sobre essa vinda para Deus e esse recebimento. Ele diz, Jesus disse, alguém tem sede, então venha até mim e beba, receba. E como resultado, aquele que crê em mim vê isto é equivalente a crer, vir e beber. Aquele que crê em mim, como resultado, fluirão rios de água viva. E falava a respeito do Espírito, qual aqueles que criam nele receberiam. Beber é receber. E beber e receber é equivalente a crer, confiar em Deus. Jesus disse em João 4, a mulher do poço, verso 10, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é esse que diz a você, dê-me de beber, você pediria a ele. Então a fé começa com conhecimento, você tem que conhecer o que é oferecido e conhecer a pessoa que oferece. Uma vez que você conhece e é convencido por isso, então você vem até ele e pede por isso. E então ele diz, e ele lhe daria água viva. Todo aquele que pede, recebe. Todo o que beber desta água nunca mais terá sede. Todo aquele que bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe dou se tornará nele uma fonte de vida eterna. Então Jesus disse, se você soubesse quem eu sou, e então se você viesse e me pedisse dessa água, eu a daria a você. Esta é a fé salvadora. É quando você vem, pede e recebe. Também é chamada de invocação, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também é descrita como receber. Veja, todas são palavras de confiança, confiança pessoal. Ele diz em João 1,12, a todos os que receberam a Cristo, a eles ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, àqueles que creem no seu nome. Veem, crer, confiar no seu nome é o mesmo que recebê-lo. E então em Apocalipse 3,20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Em outras palavras, a fé salvadora é receber Cristo no seu coração. Às vezes é descrita como arrependimento. Agora, o arrependimento é um ato da sua vontade. Por exemplo, quando Jesus pregou o Evangelho em Marcos 1,15, ele pregou, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, arrepender-se e crer, elas apenas deixam mais claro o que crer significa. São os dois lados de uma moeda. Vejam, quando você coloca toda a sua confiança em Jesus Cristo, quando toma essa decisão, você está se arrependendo, mudando seu pensamento, saindo de uma outra maneira de viver, do caminho errado, onde agora você está no Senhor, agora está no Salvador. E você tem que se arrepender e você mesmo tem que crer. E passar a viver para pôr a sua confiança em Jesus Cristo. Então, arrepender-se e crer também é equivalente a crer. Atos 20 e 21 diz que Paulo pregou arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu descubro que no livro de Atos, a palavra arrependimento é usada frequentemente para fé salvadora. Ou seja, estamos saindo da nossa vida velha de confiarmos em nós mesmos, de nos fazermos de deuses e agora fazemos de Jesus o nosso Senhor e Salvador. Então todas essas são descrições da fé verdadeira. Mas as obras não são parte disso. Fazemos as obras para mostrar que nos arrependemos. Nossas obras provam que cremos. Mas a fé salvadora em si é confiar somente em Jesus Cristo. Temos estudado a fé salvadora porque salvação é apenas pela fé. Então isso nos dá um retrato perfeito do que a fé é. Agora que somos salvos pela fé, é claro, devemos viver pela fé. E devemos receber todas as promessas de Deus pela fé. Então a fé pela qual devemos governar nossa vida é o mesmo tipo de fé pela qual fomos salvos em primeiro lugar. Então o que aprendemos sobre a fé salvadora também se aplica a toda a fé de forma geral. Assim como recebemos e confiamos e nos rendemos a Ele como nosso Salvador, por exemplo, assim devemos receber, confiar e nos rendermos a Ele como aquele que nos cura. Porque
Aprendemos sobre a fé de uma forma mais clara olhando para a salvação, porque somos claramente salvos apenas pela fé. Mas o que aprendemos se aplica a todas as áreas da vida. A fé é conhecer a vontade de Deus, confiar nele e se render a esta vontade que está expressa em sua palavra. E então temos fé em nosso coração. Então, como o processo funciona? Primeiramente, Deus opera com a sua palavra. Ele a revela à nossa mente e então a conhecemos. Ele nos convence da verdade dela. E então ele nos habilita a vir até ele, confiar nele e receber. Você pode analisar aonde você está em sua vida de fé, com respeito a qualquer área. Número 1, você se pergunta: eu conheço o que a promessa de Deus diz? Porque esse é o primeiro passo. Número 2, você está completamente persuadido que essa promessa é para você e da generosidade e fidelidade de Deus para te dar isso? E uma vez que você alcança esse ponto, então precisa dizer: eu coloquei a minha confiança em Cristo, eu fui até Ele, eu recebi a sua promessa. Se você fez todos os três, então você está em fé, você creu em Deus. Não importa o que as circunstâncias ou sentimentos dizem, se você confiou na palavra dele, então você está em fé. Não deixe o diabo tentar te persuadir do contrário. Como você chega nesse ponto? Através da meditação. Primeiro você ouve e medita na palavra, até que você saiba o que Deus te promete naquela área. Então, continua a meditar na palavra e particularmente no caráter daquele que a falou. Ele é poderoso o suficiente, é fiel o suficiente? Ele te ama o suficiente para fazer? E uma vez convencido de que aquele que disse é fiel e poderoso para fazer, então você está pronto para dar o último passo e colocar a sua confiança somente em Cristo. Colocar sua confiança naquela promessa e em Deus, que fez a promessa para que Ele cumpra em sua vida. Então, o que é a fé? Em sua vida. Concluindo, fé é receber Deus pela sua palavra. Esse é o espírito da fé. Quando Deus diz que Ele nos perdoa quando confessamos os pecados, eu confio nele e baseio a minha vida nisso. Não importa o que eu sinta. Quando Ele diz que eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu ponho o meu pé nesta promessa, pertence a mim. Crescemos em fé à medida que pomos nosso pé cada vez mais em suas promessas. Quando você ouve a palavra e aceita como sendo verdade, você tem fé em certo grau. Mas então, quando você confia e se rende a esta promessa, a fé agora é formada em seu coração. Esta fé agora é um canal por onde o poder de Deus pode fluir. A fé em seu coração realiza mudanças em você. Agora é a substância, a fundação, a base para toda a sua vida. Para tudo o que diz e faz. Uma vez que a fé é formada em seu coração, você agora pode viver, falar e andar pela fé, agir por fé. E então você começará a ver a vida, o Espírito, o poder de Deus fluindo por você, ou seja, através da fé em seu coração. Apenas creia, e a vida de Deus vai encher a sua vida. Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas,
13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.